Será que as microexpressões faciais são realmente reações universais diante de um processo emocional? E será que a gente pode observar esse tipo de expressão na face de todas as pessoas no mundo? Para falar sobre isso, trouxemos o Dr. David Matsumoto, PhD em psicologia. Vamos ver como é que ele rebate as principais críticas atuais. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar sobre algumas críticas ao modelo das microexpressões faciais e até mesmo quais as principais evidências. Afinal de contas, por que é que atualmente a teoria mais aceita entre os cientistas pesquisadores da área do afeto humano é a teoria de que existem sinais universais das emoções que podem ser observados superficialmente? Quem é que trouxe esse dado? Da onde que veio essa pesquisa? E para falar sobre tudo isso e muito mais, uma grande referência internacional, PhD em psicologia, Dr. David Matsumoto, pesquisador que já trabalhou em mais de 400 artigos apenas sobre o comportamento não verbal e vai nos falar um pouquinho sobre as evidências e críticas às microexpressões faciais. Well, first of all, I would like to say that Professor Feldman Barrett is an amazing scholar. However, she is wrong. And basically it is. There's nothing wrong with the research that exists. The research bodies are all giving us data. But her interpretations of the research, I believe, are just incorrect. For my suggestion to you and your audience, don't believe me. Go back and read for yourself. Portanto, se você quer entender mais sobre esse assunto, fica ligado até o final do vídeo. Mas antes disso, vale a pena lembrar, se você gosta de estudar linguagem corporal, microexpressões faciais e entender sobre esse assunto de forma mais segura, com referências e profissionais qualificados, você precisa se inscrever e seguir o canal Metaforando. Já aproveita agora, clica no botãozinho aqui, se inscreve, já curte esse vídeo e compartilha com alguém que gostaria de estudar linguagem corporal ou microexpressões faciais, tá certo? O episódio de hoje está imperdível. Então vamos falar sobre microexpressões faciais mais uma vez, né? Vamos fazer um vídeo um pouco mais técnico novamente. Em vários vídeos aqui do canal Metaforando e no meu podcast, meu canal secundário, o Metadata Podcast, eu já falei sobre as principais evidências que suportam a teoria da universalidade das emoções e de que existem sim sinais superficialmente observáveis de quando alguém está processando uma emoção. Duas referências super confiáveis que você pode pesquisar rapidamente são, primeiramente, o artigo What the Scientists who Study Emotion Agree About, né, que em tradução livre seria o que os cientistas que estudam as emoções concordam, e nesse artigo feito com mais de 250 cientistas renomados na área do afeto humano que estão trabalhando em pesquisas ainda nos dias de hoje, mostra que a teoria mais aceita entre os cientistas, entre a maioria, né, mais de 80% dos cientistas, concorda que sim, existem sinais superficialmente observáveis, universais, ou seja, em qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo esses sinais vão se manifestar sempre que alguém estiver processando um estado emocional. E uma outra referência muito bacana é o livro Princípios da Neurociência, que conta com renomados pesquisadores, psiquiatras, médicos, e o livro é organizado pelo vencedor do Nobel da Medicina nos anos 2000, Eric Kandel. É nesse livro, mais especificamente no capítulo sobre sentimentos e emoções, que além de ser feita a distinção clara e técnica, e também abordando a circuitaria neural, né, de forma diferente, né, mostrando as diferenças entre sentimentos e emoções, que nós vemos também o processo anatômico do processamento emocional. Inclusive nesse livro que os próprios autores ali, os pesquisadores, concordam que dentre vários sinais que se manifestam no nosso corpo de maneira involuntária e que são associados ao nosso processo evolutivo, quando nós estamos tendo uma emoção, um desses sinais é uma contração na face chamada de expressões ou microexpressões faciais. Então, de maneira super resumida, as microexpressões são eventos que ocorrem na face de maneira involuntária, inconsciente, sempre que uma emoção é processada no nosso organismo. Além de serem involuntárias e inconscientes, as microexpressões faciais emocionais, que dizem respeito a 7 emoções básicas, né? Ou seja, são alguns estados emocionais, não são todos os estados de afeto humano que são mapeados facialmente, não, a gente está falando apenas de 7 emoções ali, conhecidas como emoções primárias por grandes pesquisadores como o também PhD Dr. Antônio Damasio, especialista em neurobiologia emocional, dizem as 7 emoções primárias. E essas 7 então teriam ali, cada uma delas, as suas variações padrões de microexpressões que seriam universais, ou seja, qualquer pessoa ao redor do mundo, quando sentisse cada uma dessas 7 emoções, contrairia um ou vários dos grupos musculares daquela emoção em específico, por assim dizer.
Bom, fato é que recentemente tem surgido aí crítico, pessoas se propondo a refutar de tudo que é lugar, tá saindo aí do ralo, a galera, você olhar pro esgoto, você abrir a tampa do ralo, sai, eu tô refutando microexpressão facial. Qual é, rapaziada? Eu não tenho problema nenhum com o processo de ser refutado, até porque uma teoria a ser considerada científica, ela precisa partir do princípio da falsibilidade também, entre vários outros princípios. Mas um grande problema que a gente tem visto é que muitos dos críticos atuais, eles não têm muito conhecimento sobre a área. Ou, por exemplo, alguém que tem um nível acadêmico muito elevado, como por exemplo um PhD, mas na área de exatas e não na área de humanas. Para sanar então essa dúvida, nós entrevistamos um PhD em psicologia, área de humanas, e além disso um especialista, um professor universitário, professor da Universidade de São Francisco, o Dr. David Matsumoto, tendo já trabalhado aí nos últimos 40 anos em mais de 400 artigos, como pesquisador, colaborador, apenas investigando a área dos afetos e do comportamento não verbal em seres humanos. Uma das pesquisas mais renomadas e brilhantes do Dr. David Matsumoto, inclusive feita e revisada nas últimas 2 décadas, foi uma pesquisa que se propôs a observar se as expressões faciais de pessoas cegas de nascença eram iguais em contextos emocionais, quando as pessoas tinham determinadas emoções, aquelas 7 emoções primárias, se elas eram iguais a pessoas não cegas. E avaliando ali mais de 4.000 elementos de 23 países diferentes, mais de 4.000 itens, ele teve sim a conclusão de que determinados estados emocionais, algumas emoções, independente do país, a pessoa ser cega ou não ser cega, cega de nascença, a pessoa nunca viu um sorriso, por exemplo, quando ela sentia uma determinada emoção como felicidade genuína, o sorriso dela contraía a mesma musculatura igual uma pessoa que não era cega. E essa é uma pesquisa muito forte para evidenciar que sim, alguns estados emocionais são superficialmente observáveis na face e eles independem do seu aprendizado cultural ou social. E essa é uma das principais críticas que tem sido requentada nos últimos anos. Aí tem gente dizendo aí que não, que o processo facial, que uma expressão, uma careta é aprendido socialmente apenas e não que exista um comportamento inato associado às emoções que possa ser observado na face. Existe muita besteira também sendo falada nas críticas ao comportamento facial, como por exemplo tem gente dizendo assim, olha, esse artigo mostra que não dá para detectar mentira analisando expressão facial, logo expressão facial refutada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E claro que se você for ali no cerne do estudo do comportamento facial, as microexpressões não são utilizadas, muito menos o FACS, que é uma ferramenta de taxonomia facial, não são ferramentas utilizadas para detectar de forma direta numa relação de 1 para 1 um comportamento desonesto, até porque, como a gente já cansou de falar aqui no canal, não existe detecção de mentira. O que existe é um processo de avaliação e você usar a avaliação não verbal em paralelo com outras ferramentas em uma estratégia para tentar entender se a pessoa está ou não te enganando. Mas a crítica mais popular hoje em dia é, não, as expressões faciais não são ali universais, elas são aprendidas, cada povo em cada região faz uma expressão de um jeito diferente. Mesmo já tendo aí o Paul Ekman, feita pesquisa com a tribo dos Fore, em Papua Nova Guiné, tendo observado ali comportamentos faciais em certas emoções idênticos a pessoas em qualquer lado do mundo. Então ele foi lá numa tribo primitiva, uma civilização ali não letrada, isolada, que nunca tinha tido contato com a modernidade, com o homem, enfim, caucasiano, vamos dizer assim, e o comportamento da face deles em certas emoções era o mesmo que, por exemplo, pessoas no Japão, nos Estados Unidos, Brasil, Chile, França, Argentina, Reino Unido, enfim, Europa, mesmo tendo Carol Wizard tendo feito a mesma pesquisa, obtendo os mesmos resultados, mesmo com Carl Hyder, que discordava do Wizard, e do Ekman, ele estava disposto a provar que eles estavam errados, tendo feito uma pesquisa com mais pessoas ainda, com 3 tribos isoladas, e chegando no mesmo resultado que o Ekman e que o Wizard. Ainda assim, existem pessoas aí dizendo que não existe evidência de que o comportamento facial tenha raízes no processo evolutivo, Ou seja, que o comportamento facial seja mais uma das inúmeras alterações que o nosso corpo adota quando nós processamos uma emoção. Então, para me ajudar a responder isso, com a palavra, Dr. David Matsumoto. É um trecho da entrevista que foi feita no canal Metadata, meu canal secundário. Quem quiser acompanhar a entrevista inteira, basta clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Vejo vocês ao final do vídeo. My second question, in your study, which is a great study called Spontaneous Facial Expressions of Emotion of Congenitally and Non-Congenitally Blind Individuals, we have a solid evidence in favor of the universality of certain emotional responses in certain contexts. So, I would like to know what other strong evidences or other studies can you point us that support the theory of the universality of emotions? Oh my God. Okay. Sorry for the long question. Oh, no. This is a very great question, because the evidence I'm about to briefly describe
is often ignored by those people who try to claim facial expressions of emotion are not universal. So I would just list them, okay? And we can talk about any one that you want. First of all, there's many studies, cross-cultural studies demonstrating the cross-cultural recognition of facial expressions of emotion. Okay. There's many studies that demonstrate the cross-cultural production of the same facial expressions of emotion when an emotion has been reliably and validly elicited in the person and it's been ascertained in the study. Okay. There's studies of congenitally blind individuals, as you mentioned. There's studies of children, infants across cultures that demonstrate the same evolution of the facial musculature and the morphology of the expressions in different cultures. There's studies of kin versus non-kin, family versus non-family resemblances, and twin studies and raised apart and raised together identical and fraternal twins studies. So there's that evidence there. I'm probably forgetting some. There's evidence in other channels of nonverbal behavior like voice and gesture and whatnot that correspond with this. There's studies of the language of emotion that across languages and cultures that correspond with the basic emotions. There's studies of the antecedents of emotions that demonstrate that there's a universal psychological trigger of all of these basic emotions and their perceived psychological consequences. There's studies of the coherence of the responses with facial expressions. And then there's studies of non-human primates that demonstrate that the facial musculature for expressing emotions is the same among non-human primates and humans. And when non-human primates are placed in emotionally evocative situations, their facial expressions produce the same are the same as humans. Those, and I'm probably forgetting some, but those are the many domains that support this concept. It's not just studies of faces and especially judgments of faces, because I think one of your future questions is going to be, what about people who argue against it? Okay, I love to have arguments, not fighting, but critical thinking about our theories and our research. It's very good. And those arguments that try to claim that facial expressions of emotion are not universal or not biologically innate never take into account all of the evidence I just said. You will never find one article on that side that takes into account all of the evidence I just said and disputes all of them. The dispute is often about cross-cultural judgments of facial expressions of emotion. And I understand that depending upon how you ask people to judge a face, you can get very culturally different things. So for example, in Japan, there's an ideology, a cultural ideology, that when you see an angry face, you say, "Oh, that's fear. I'm afraid." The label is fear, but the face is angry. So I understand that people of different cultures can label faces differently, but that doesn't mean the label of the face is actually different. So I don't mean to get into all these nuances, but there's many domains of research, long domains with long histories, that all converge on the notion of universality of facial expressions of emotion. Nesse primeiro momento, então, nessa resposta que nós vimos agora, o Dr. Matsumoto falou sobre o fato de que quando os críticos de plantão surgem para falar contra as evidências da universalidade das emoções e das microexpressões faciais, eles não levam em conta inúmeros outros fatores, biológicos, orgânicos, neurológicos e até mesmo socioculturais. Mas sim, focam em apenas uma questão muito mais voltada para um debate de escolhas de palavras, como por exemplo uma cultura resolver chamar determinada expressão de uma coisa enquanto outra cultura chama de outra, do que necessariamente falar do que move e resulta no surgimento daquela expressão. Então, se os críticos ignoram os fatores como Matsumoto falou aqui agora,
quando querem tecer críticas ao modelo da universalidade das emoções e das microexpressões, será que essas críticas devem ser levadas como imparciais, já que elas obrigatoriamente decidem de maneira deliberada ignorar fatos e evidências que não sejam exclusivamente sociais? Por fim, nessa primeira resposta, ele faz uma espécie de desafio, dizendo que até o momento não teve uma pesquisa sequer que comprovasse a não ocorrência de uma microexpressão facial em situações contextualmente observáveis como emoções extremas ou fortes emoções. Show me the study that elicits the emotion and the face does not happen. You will not find that. Simplesmente não existe uma pesquisa que mostre pra gente que em situações de fortes emoções, o nosso rosto fica parado, sem expressar nada. Inclusive fica aí um convite para os críticos de plantão a desenvolver essa pesquisa, em vez de ficar fazendo videozinho pro YouTube. Nesse segundo trecho, o professor Anderson Tamborim fala como é o principal modus operandi de conduzir críticas ao modelo das microexpressões e que os críticos de plantão sempre fazem. Ele fala que eles geralmente generalizam. Olha, o modelo do Ekman fala que raiva é isso aqui. Se eu vejo qualquer uma cultura que não apresenta isso aqui como raiva, então não existe microexpressão. Refutado. E obviamente que o Dr. Matsumoto rebate isso. Vamos dar uma olhada. Will not be taken in consideration in all this research, and they say, look at this person that's saying they're feeling angry. Oh, look at this Ekman, Matsumoto, and all stuff that see that angry faces must have these action units. They don't fit, so there's no universal angry facial expression. Do you agree with this point of view? Oh, absolutely. And my response is always, okay, you say there's no study. Not you, I mean those people, right? Okay, and having different views is okay. However, I challenge anybody to show me when there's a situation when an emotion, a strong emotion, is elicited in somebody, and we know it's strong. We know it's strong. There's no question that it was elicited in that person. And there's no reason to hide it, or they just elicited it. And then the facial expression does not occur. Show me that study. It never exists. Show me a blind individual who's placed in a situation whose facial muscles can move, because some individuals cannot move their muscles, but whose facial muscles can move, and you elicit a strong emotion in them, their faces are going to move the same. Show me the study that elicits the emotion and the face does not happen. You will not find that. Bom, pessoal, de maneira resumida é isso. O que vocês acharam? Comenta aqui que críticas que vocês têm a fazer, o que vocês acharam da resposta do Matsumoto. Lembrando que a gente tem que focar no diálogo e na crítica e parar de fazer aquele famoso argumento ad hominem. Eu vou te invalidar pelo espantalho que eu criei de você, porque você não se encaixa na narrativa que eu trago, na minha visão geopolítica ou na minha visão social. Vamos parar com isso, né, gente? Vamos se comportar igual seres humanos, com cérebro, com intelecto e debater críticas, né? Vamos colocar argumentos e não ficar de gracinha. Ai, mas você é bobo, você é feio. Não, vamos conversar como seres humanos decentes, tá certo? Fico aqui então aberto ao debate, aos críticos. Se quiserem podem mandar as perguntas aí, a gente grava mais uma vez com o Matsumoto. Mais um conselho, pesquisem um pouquinho mais aí, porque se vocês aparecerem novamente dizendo que não sabiam, vai ficar estranho, ou a gente vai poder virar para vocês e perguntar por que vocês ignoraram essas evidências aí que um PhD em psicologia pontuou para vocês. Se vocês estão ignorando, será que a análise de vocês é imparcial como vocês tanto pregam? Enfim, fica meu questionamento aí. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!